Fala galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, o vídeo 2, que eu falei e comentei lá no primeiro vídeo, a gente vai corrigir a nossa lista 2. Então a gente vai dar continuidade à nossa correção, até para que vocês possam verificar, tirar todas as dúvidas e ver o que ficou faltando em relação ao nosso conteúdo, tá? Então, questão número 1. Um carrinho de massa M1, 2 kg, deslocando-se com uma velocidade V1 de 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal e sem atrito, ele acaba colidindo com outro carrinho de massa 2, inicialmente em repouso. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam juntos. Qual é a perda de energia mecânica na colisão? Então, a gente não tem aqui energia potencial gravitacional, a gente não tem energia potencial elástica, a gente só tem energia cinética. Então, a gente primeiro precisa descobrir qual é a velocidade depois da colisão, para que a gente possa calcular a energia cinética antes e depois da colisão. Então, primeiro, conservação da quantidade de movimento, antes do choque, depois do choque, Então, M1V1, M2V2. Aí você deve perguntar, por que, Ricardo, você somou as massas? Porque eles vão bater e vão se deslocar juntos. Então, vai ser um corpo só, tá? Então, 2 vezes 6 mais 4 vezes 0 é igual a 2 mais 4 vezes V. Esse V aqui é a velocidade depois do choque. Então, 12 é igual a 6V. A velocidade depois do choque é de 2 metros por segundo. E aí a gente calcula a energia cinética antes, que é só desse corpo aqui, porque o corpo 2 está parado. Então, 2 vezes 6 ao quadrado divididos por 2, cortei o 2, 36 joules. E depois do choque, a massa é a massa dos dois corpos, a velocidade depois do choque e eleva ao quadrado e divide por 2. Então, depois do choque, a energia cinética foi de 12 joules. E aí ele perdeu quantos joules? 36 menos 12, 24 joules. Tá bom? Essa é a primeira questão. Já a questão 2, A questão 2, ele fala o seguinte, um objeto de massa M movimenta-se com velocidade V. Em certo instante, ele colide com outro objeto de mesma massa que estava em repouso. Após a colisão, os dois objetos se movem juntos. Marque a opção que indica a velocidade do conjunto formado pelos dois corpos depois da colisão e o coeficiente de restituição dessa colisão. Então, que antes é igual a que depois. Quem tem quantidade de movimento antes? Só um dos corpos, porque o outro está em repouso. Então, eu nem preciso colocar aqui. Reparem, lá na primeira eu coloquei, Mas se é como dá zero, a gente não precisa se preocupar. Como ele está em repouso, a velocidade é zero, tá? E depois eles se juntam e caminham juntos. Bom, se eles se juntam e caminham juntos, o coeficiente de restituição é quanto? É zero. Tudo bem? Então, vai ficar Mzinho, Vzinho, é igual a 2mzinho Vzão. Esse Vzão é o quê? É a velocidade depois da colisão. Então, M corta com M, Vzinho é igual a 2Vzão. Se eu passar o 2 dividindo aqui, Vzão é igual a meio Vzinho. E o coeficiente de restituição é igual a zero. Então, a alternativa é a letra E. Tá? Na questão número 3, galera, vamos lá, olha só. Na questão número 3, ele fala o seguinte, um corpo A de massa 10 gramas move-se sobre uma superfície lisa e horizontal com velocidade de 4 metros por segundo e colide com um corpo B de 20 gramas que se encontra em repouso. Após a colisão, o corpo A retrocede, ou seja, a velocidade é negativa, por isso que vai ter um menos aqui, tá? Vai ter um menos aqui, com uma velocidade de 1 metro por segundo. Ele quer saber qual é a velocidade em metros por segundo do corpo B. Então, praticamente é o seguinte, um corpo bate no outro, um volta para trás e o outro segue para frente. Então, lembrando, passando massa para quilograma, tá? Pegar o 10, dividir por 1000.
o 20 dividir por 1000. É importante a gente trabalhar tudo dentro do sistema internacional. Então, o que a gente vai fazer? MAVA mais MBVB é igual a MAVA', esse VA' depois do choque, MBVB'. Então, ó, 0,01, né, que é 10 gramas vezes 4, mais 0,02 vezes 0, ou seja, estava em repouso, é igual. Aí eu boto um menos aqui. Por quê? Porque essa velocidade aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, retrocede. Ele volta para trás. Então, a velocidade é negativa. Tudo bem? Então, esse termo vai ficar negativo. Tá? Não é a massa que é negativa, é a velocidade que é negativa. Então, o sinal aqui é negativo. Mais 0,02 VB'. Tá? Então, isso aqui dá 0, 0,04, menos 0,01, tal. Passo 0,01 para a minha esquerda, somo, é igual a 0,02 VB'. Se eu multiplicar tudo isso aqui por 100, ó, então VB' é igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5 metros por segundo. Tudo bem? Tá? Então, é um corpo que bate no outro, um corpo segue para frente, outro corpo volta para trás. Tudo bem? Tá? Já na questão número 4, que é a nossa última questão, ele fala o seguinte, ó. Um corpo de 800 kg se move a 60 metros por segundo, colide com a parte de trás de outro corpo de 600 kg, que se move a 40 metros por segundo. De forma que eles passam a se mover juntos com velocidade de 35 metros por segundo. Então, eles batem, se colidem e ficam juntos e se movem. Tá? Assinale a opção correta. Então, é o seguinte. O que eu fiz? Eu calculei a quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois. Ou seja, a quantidade de movimento antes, ó, MAVA, MBVB. Antes, né, 72 mil. Depois, essa quantidade de movimento foi o quê? Para 49 mil. Então, tem uma diferença. Eu não posso dizer que a quantidade de movimento aqui se conserva. Entendeu? Isso aqui a gente usa quando a gente fala que a quantidade de movimento se conservou. Mas nesse caso aqui, olha só, a quantidade antes e a quantidade depois são o quê? Diferentes. Quanto que ele perdeu? 23 mil quilogramas metros por segundo. Ou seja, trata-se de uma colisão não conservativa, olha aqui, na qual a quantidade de movimento do sistema é reduzido em cerca de 23 mil quilogramas metros por segundo. Ou seja, ele perde energia, não é um sistema conservativo, tá bom? Galera, qualquer dúvida que tiver, estou à disposição de vocês, tá? Fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que forem necessárias e importantes. Esse material vai estar com vocês. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo, galera. Até mais.